Vamos iniciar? A gente tem estudado nesses últimos encontros sobre o tema identidade, é o tema do ano, né? A gente estudou muito sobre identidade até agora. A gente viu um livrinho do Will Spurgeon, né? Que é um conjunto de pregações sobre o ego. E agora a gente está estudando um livro do Ricardo Barbosa chamado Identidade Perdida. E ele começa o livro, as últimas lições, e ele fala muito sobre o problema da identidade no mundo atual, né? Os primeiros capítulos são mais negativos, você termina de meio triste, entendeu? Porque ele fala muito da condição em que a sociedade atual se encontra nessa situação da identidade. Basicamente, ele diz que a sociedade encontra-se perdida. Todo mundo perdido, não sabe para onde vai. Ele cita vários trechos de autores, até mesmo não cristãos, que demonstra essa crise, que é as pessoas tentando se encontrar de alguma forma, sem um referencial absoluto. Então, quando a gente vai falar de identidade, a gente tem um referencial absoluto, tem algo no qual nos ancorarmos. Nós cremos que existe algo que transcende a nós, algo maior que cada um de nós, algo maior do que nossa opinião, algo maior do que nossos pensamentos. E a gente se ampara nisso que é maior que nós, que é eterno, que não muda, que é firme, que é sólido, para nos identificarmos, para dizer quem nós somos. E, portanto, a identidade cristã ela é extremamente sólida, porque ela é firmada em algo que não muda. Deus é imutável, ele é firme, ele está além do nosso tempo, ele está além de qualquer possibilidade de mudança. Mas quando o mundo ou as pessoas que não creem em Deus, elas tentam se definir quem elas são, aí elas têm esse desafio, porque não tem nada absoluto no mundo na visão delas. Mesmo que você vá para alguma religião que crê em Deus, né? Porque todo mundo que está no mundo não crê em Deus, né? Então tem pessoas que não vão ter esse mesmo problema, vão ter algum referencial absoluto. Então o islamismo, o espiritismo, eles creem que existe uma realidade, mesmo que impessoal, no caso do espiritismo, que é absoluta. O que é a novidade no mundo pós-moderno é essa tentativa de se definir sem nenhum referencial absoluto. E isso, tendo em vista que na história do mundo, o mundo sempre foi religioso, né? Isso é um desafio curioso para a pós-modernidade. Né? Como é que a gente se define e não tem nada absoluto para eu usar para isso? E as pessoas vão tentar se definir a partir delas mesmas e das coisas que estão ao redor delas. Então, fica essa busca pela felicidade. Para muita gente, vocês já ouviram isso, né? Qual que é o maior valor para as pessoas? Você tem que ser feliz, né? Não importa o que você crê, para onde você vai, o jeito que você alcança essa felicidade, é importante que você seja feliz e da forma que você encontrar, que for melhor para você. Então as pessoas dizem muito isso hoje em dia. O problema e aí a reflexão do Ricardo Barbosa, é que nós temos fome por algo que vai nos dar essa felicidade, vai nos dar essa alegria. Mas a nossa cultura e tudo isso é como uma maré que vai nos levando a depositar nossa esperança em alcançar essa felicidade em coisas que se perdem, coisas que passam. E aí ele usa a figura de que as pessoas estão sempre tentando subir a escada rolante pelo lado que desce. Você anseia algo que está lá em cima, você olha para o segundo andar, né, terceiro andar que seja, e você anseia algo que vai matar sua fome, algo que vai saciar sua alma. Mas a cultura vai aí na figura da maré, né, do rio, que vai, no caso da escada rolante, a cultura está sempre te fazendo descer para as coisas deste mundo. E aí as pessoas ficam nesse negócio de tentar alcançar a felicidade, mas num mundo, numa cultura que sempre te diz para você alcançar a sua felicidade em coisas que estão aqui embaixo. E você nunca consegue chegar lá em cima. Aí você está sempre na escada rolante, tentando subir pelo lado que desce. É difícil
sim nadar contra essa correnteza cultural. E o, o texto do livro vai dizer justamente que a nossa cultura, o que está acontecendo hoje em dia, é que a gente vai confundindo nossa fome. O que de fato a gente tem fome? A gente tem o que de fato nossa alma anseia. É algo superior, é algo transcendente, como diz lá em Eclesiastes. Mas depois a gente vai chegar nesse versículo, né? Então não vou citar agora. Mas o ponto é que a cultura vai confundindo nossa fome, confundindo nossa cabeça. Do que sua alma vai se saciar? Então você vai ter várias propostas. Por exemplo, algumas pessoas vão dizer que sua fome vai ser saciada com bens, com conforto, a famosa estabilidade financeira. Se você finalmente adquirir a estabilidade financeira, as pessoas dizem muito, né? Eu não quero ser rico, mas eu quero ter estabilidade financeira. Né? Eu quero poder um dia aposentar com dinheiro suficiente na conta para eu ficar tranquilo. Bem, são anseios nossos mesmo. Eu acho que todo mundo quer chegar na aposentadoria tranquilo financeiramente, né? Não tem nada de errado em querer isso. Só que o que o mundo faz é ele te diz assim: se você saciar sua fome da alma com os bens, com as coisas ou com o dinheiro, você vai ser feliz. Né? Isso é uma das propostas. Só que as coisas são extremamente. Elas voam, né? Elas vão embora. Você deposita sua esperança em coisas e elas estragam. Você deposita sua esperança no dinheiro e ele vai embora. E o dinheiro vai embora sem aviso, né? Às vezes você acha que, não, se eu juntei o suficiente, coloquei. O pessoal que é ricão mesmo vai botando lá, tem as ações e tal, e aí tudo cai a bolsa às vezes. Tem a crise de. Me ajudem aqui o pessoal da história, né? É a crise de 29, né? Que famosa. Que a bolsa caiu, tudo quebrou, os bancos quebraram. Também teve outra dessa, foi 2008? 2008, né? E aí, o que aconteceu com muita gente que tinha muitos dessas ações? Muitos se suicidaram. Porque o que acontece? Você tem muita coisa, você tem muito dinheiro, você deposita não só a tua esperança, a tua alma nisso, mas tudo, tudo que a gente usa para depositar nossa esperança final, para ser aquilo que sacia nossa fome, a fome da nossa alma, a gente usa para dizer quem nós somos. Então, eu não sou apenas o Danilo. Nesse caso, eu seria alguém que detém muitas ações. Isso faz parte de quem eu sou. E isso faz parte da identidade. Esse pessoal que tá lá em cima, né? Eles têm os clubes que eles vão, eles têm tudo. É muito específico. Né? Eu ouvi falar uma vez, não sei se é verdade, né? Talvez alguém pode me confirmar, que os carros de luxo, as empresas de carros de luxo, tentaram uma vez fazer carros um pouco mais populares. Né? Então, imagina, a Mercedes, mas ali com um carro um pouquinho mais popular, que é acessível para a classe média e tudo mais. Só que, o que aconteceu? As vendas dos carros mais chiques, que era de onde eles tiram, né, os mais elevados, começaram a diminuir. Porque o pessoal falava, não, se todo mundo pode andar com uma Mercedes, todo mundo pode andar com uma BMW, agora eu não quero mais, né? Eu vou ficar na marca que só alguns podem usar. Então o pessoal vai se identificando com essas coisas. Seja com a casa, o bairro que você mora. Aí o bairro que você mora tem muito isso, né? Eu moro, no caso aqui no Cruzeiro, outra pessoa que mora no Sudoeste, o pessoal mora no Noroeste, eu moro no plano piloto. E aí acontece alguma coisa na tua vida que você simplesmente não consegue mais morar onde você morava. Aí o que você tem que fazer? Vai ter que afastar do centro, vai ter que ir para cidades mais afastadas. E aí você, racionalmente, você sabe que não tem nada de errado com isso. A gente sabe que o Evangelho nos diz que não importa onde você mora, você pode morar em qualquer lugar. Se você tem Cristo, você está rico. Mas quando a gente pensa em sacrificar coisas, né? Sair do bairro que você mora, às vezes significa que você vai morar num lugar que é mais violento, um lugar que você não vai ter acesso às mesmas coisas, e isso começa a doer no seu coração. Doer é normal. Se jogar de cima do prédio não é.
Entendem a diferença? Você tem muitos bens, o banco quebra. Se o banco quebra, todo mundo está lascado, né? No final das contas. Em 2008 também é a mesma coisa. Se os bancos quebram, o país inteiro entra em apuros. É normal você rolar uma tristeza intensa. Agora, não é proporcional você ficar completamente desmoronado. Você não consegue andar mais. Sua vida não anda mais para frente, você não sabe o que fazer. Por quê? Você perdeu quem você era. Entendem? Se você coloca a sua identidade, associa a sua identidade com coisas neste mundo e elas vão embora, você fica desesperado. Você não fica só triste. Você se joga do prédio, se joga da ponte. E isso demonstra que a sua identidade, quem você era, estava associado com coisas. Né? Se você eventualmente perdeu o emprego, ou nem só o emprego, às vezes vem circunstâncias, o pessoal de Brasília, funcionário público, não perde emprego, né? Aí a gente fala de perder o emprego, o pessoal não se identifica tanto. Mas nem sempre é perder o emprego. Às vezes é remédio, saúde, às vezes a vida aperta e você não perde o emprego, mas você não consegue pagar as contas. E aí, o que você vai ter que fazer? Vai ter que vender a casa, vai ter que vender o carro, vai ter que ir para um lugar mais distante, vai ter que mudar de cidade, vai ter que reformular um monte de coisa na sua vida. Isso pode te entristecer, mas isso não pode te desesperar. Porque a coisa mais importante que você tem, você não perdeu ainda. Qual que é a coisa mais importante que você tem? É Cristo. E nada pode nos separar de Cristo. Ok. Aí, isso é um exemplo, né? Eu não tenho apenas minha casa, eu sou o bairro que eu moro, por exemplo. Ou então, a cultura nos diz que nossa fome é de experiências. Eu li algumas citações na internet. É, por exemplo, uma citação famosa da internet. Nem sei quem falou isso, eu coloquei no Google lá, vem umas citações. Para ser feliz, não invista em coisas, mas invista em experiências. Nós somos a soma total de nossas experiências. Vocês já ouviram isso? Você é o que você experimentou na vida. Então, geralmente, o que vai vir no discurso depois disso é: cara, não invista em coisas, invista em viagens. Viaja, que é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. E beleza, eu concordo que viajar é muito bom. E as experiências contribuem para a nossa identidade também. As coisas também contribuem para a nossa identidade. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas o fato é que eu não, nesse caso aqui, eu não apenas experimento coisas na minha vida, mas eu sou as minhas experiências. Parece ser um pouquinho mais sóbrio do que a ideia de colocar identidade nas coisas, porque as coisas vão embora mais fácil, né? A experiência não vai embora nunca. Você teve a experiência, por um lado ela já foi embora, que você já teve, né? Mas por outro lado ela tá na sua memória, tá em você. Só que e se você não conseguir mais comprar suas experiências, né? Porque o pessoal gosta das experiências que você compra, geralmente. Ou então as experiências que você pode ir, você tem um tempo para ir lá no parque com seu filho, curtir lá, andar com uma bicicleta, uma experiência mais simples, mais importante, né? Só que tem momentos na vida que você só vai ter experiência ruim por algum tempo. Já pensou? Acontece. Você passa alguns meses ali e a experiência atrás de experiência é só sofrimento. E isso vai acontecer em algum momento. Seja porque a gente perde entes queridos, seja porque a gente passa por doenças, coisas virão que nossa experiência não vai ser muito legal. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai estar lá do lado do leito da UTI e vai olhar no Instagram o pessoal viajando. O que você vai pensar? Não é justo. E se eu sou as minhas experiências e minhas experiências são ruins, eu começo a ser uma pessoa ruim. O meu valor para mim está naquilo que eu vivo, então eu começo a não ter valor. Eu tenho um valor ínfimo. Ou então você fala assim: para Deus o meu valor é muito pequeno. Porque se para Ele meu valor fosse grande, eu estaria tão bem quanto essas pessoas que eu estou vendo aqui nas minhas redes sociais. Beleza, mas também tem. A cultura às vezes tenta nos dizer que a nossa identidade é nosso sucesso profissional.
E aí, quando eu falo de sucesso profissional, eu falei um pouquinho recentemente, não vou ficar tanto tempo nisso, né? Mas é a ideia de que se você dedica a sua vida para ser muito bom em alguma coisa, para ser o melhor naquela vocação, diz aí, se você dedica a sua vida para o seu trabalho, geralmente você vai ser bom no seu trabalho, não é? É só que você faz, você só se importa com o seu trabalho, você vai ser bom naquilo. Mas e o resto, né? E aí, o que que as pessoas que aí tem o pessoal que é workaholic, né? O pessoal fala de pessoal que é viciado no trabalho, que vive para o trabalho, e o pessoal vai dizer que isso os faz feliz. Minha vida é meu trabalho. Minha vida é minha carreira, é o cargo que eu alcancei. E talvez você não seja tão workaholic, né? Tão viciado no trabalho, mas talvez para você que passou aí no Senado, né? Para você, quando você fala quem você é, o elemento principal da sua apresentação é: eu sou servidor do Senado, e eu sou isso, eu sou aquilo. Ou então eu sou médico, né? Que são as carreiras mais o pessoal coloca mais no pedestal, né? Sou médico, sou engenheiro, sou e assim vai. Essa é bem normal, né, irmãos? Quando você vai se apresentar, geralmente você começa pelo seu trabalho, não é? Você fala, né? Não, meu nome é Danilo, eu sou técnico judiciário, eu sou isso, sou aquilo. E aí você vai se descrevendo. E geralmente um dos elementos principais que aparecem é o seu trabalho. Mas eu não vou acusar ninguém, também nem sei se eu faria isso, né? Mas imagina como é que você vai se apresentar para alguém, você nunca conheceu. Aí você cumprimenta e você falasse: meu nome é Danilo, eu sou cristão, eu amo a Cristo, eu trabalho com tal coisa. Olha a diferença, né? É meio que assim, eu já tô dizendo de cara qual que é a camada principal da minha identidade. A gente não faz muito isso, né? Quando a gente se apresenta, eu não tô falando que eu faço isso. Nem sei como é que seria se eu fizesse, né? Mas é um exercício interessante. Como é que seria, por exemplo, a quantidade de oportunidades de evangelismo que você teria se você se definisse para as pessoas à sua volta primeiro como cristão e não como profissional de alguma área? Então, às vezes, a cultura diz que se você for o melhor naquilo que você faz, você vai ser feliz. Se você tiver o cargo mais interessante, o cargo melhor remunerado, se você passar no melhor concurso, aí você vai ser feliz. Mas o problema é que a sua fome não é essa. A gente está falando que a cultura confunde nossa fome. Mas sua fome não é essa. E aí você, depois de. Isso acontece muito, hein? 40 anos de carreira, a pessoa chega no final da carreira e geralmente o que ela diz? Valeu tudo a pena não ter gastado tempo com minha família. Né? As pessoas que estão perto do final da vida, ou que elas sabem que estão perto, que a gente pode estar no final da vida, perto do final da vida. Eu posso estar perto do final da minha vida, eu não estou sabendo, né? Mas as pessoas que sabem que estão perto do final, alguma delas, por acaso, fala: eu poderia ter gastado mais tempo no meu trabalho para podia ter ganhado mais, né, um salário melhor, podia ter sido visto como mais bem-sucedido. Ninguém fala isso. Mas enquanto a gente vai vivendo, a gente vai acreditando que se eu depositar todas as minhas forças para ser o melhor no que eu faço, para ser o mais admirado ou para ter o melhor cargo, eu vou ser feliz. Mas aí às vezes a vida vai escancarando que não tem nada a ver e que você às vezes se toca antes, às vezes depois, mas uma hora vai cair a ficha de que isso não é felicidade. A cultura também nos diz, e se vocês quiserem falar uma coisa ou perguntar, é só levantar a mão, tá, irmão? A cultura também nos diz que nossa fome é de sexo. A fome da sua alma é sexual. E isso acontece mesmo. Porque, inclusive, quando a gente está falando de identidade de gênero, qual que é a camada principal, às vezes, da pessoa? Eu sou a minha atração sexual. Então, eu sou homossexual, por exemplo. Eu não sou, mas vocês entenderam. Estou dando um exemplo.
Ou até mesmo eu sou heterossexual, né? E isso forma a camada principal da sua vida. Qual que é o problema nisso? Nossos apetites sexuais não são aquilo que sacia nossa alma. E na sociedade isso é elevado a um grau, primeiro a um grau de necessidade, né? A gente conversou isso recentemente lá no encontro de casais, que as pessoas acham que o apetite por sexo é tão necessário, algo tão é, indispensável quanto sua fome por comida ou a sua necessidade de dormir. E aí, quando você fica sem, ou então quando eles olham para os nossos jovens aqui da igreja, um jovem de 20 anos, que é virgem, e ele começa a conversar com as pessoas. As pessoas descobrem que ele é virgem, elas ficam assim, primeiro elas acham que você é doido. E às vezes, e eu já ouvi isso, porque eu casei só com 24 anos. Então até 24 anos eu ouvi muito isso, né? Coisas do tipo, cara, isso não é saudável para você, né? Isso não é bom. Na faculdade de medicina, a minha esposa me contou que ela ouviu isso dos professores. Os professores falando para os seus alunos que isso não é bom, a abstinência ela faz mal de forma orgânica para a pessoa. E isso não é um discurso científico, me perdoe. Isso é um discurso ideológico. A abstinência é uma forma saudável de levar a vida. Tá bom? E aí, quando você não tem o sexo e você acha que você é a sua atração física, sexual, que é o que a gente estava falando, por exemplo, do movimento LGBT. E assim vai, né? LGBTQIA+, mas teve mais uma inclusão de algumas letras agora que eu ainda não me atualizei. Mas o fato é, eu sou homossexual, eu sou a minha atração sexual. Se eu não puder suprir, se eu não puder cumprir a minha vontade, eu não estou sendo quem eu sou. E, portanto, você está negando para mim ser alguém, entendeu? Você pode ser alguém porque você pode expressar aí sua sexualidade no seu casamento e eu não posso. Portanto, você está me negando de ser quem eu sou. Vejam como isso... Esse é o raciocínio que a gente chega. Por que eles falam que isso é um discurso de ódio? Ou por que as pessoas vão dizer que a gente está... Ao discordar delas, a gente está sendo preconceituoso? Porque é levado a um... É como se fosse a cor da pele, né? Como se fosse a cor da pele. Que é como se você estivesse dizendo para a pessoa que ela não pode ser quem ela é e, portanto, é preconceito. É elevado ao grau de racismo. Entendem a lógica? Portanto, a discussão ela é muito maior, é muito mais profunda. E aí eu digo isso nesse contexto aqui, que é o seguinte, talvez os irmãos não saibam, mas dada a porcentagem das pessoas no mundo hoje em dia, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos também, que a gente conhece hoje em dia, que tem dificuldades com esse assunto, pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, a gente não pode mais falar desse assunto na igreja sem saber que tem gente entre nós que tem atração pelo mesmo sexo. Certo? Vocês deviam imaginar isso. Que existem jovens na igreja, ninguém me falou nada, mas eu sei que tem. Adolescentes e jovens na igreja que lutam com esse assunto. Afinal, na escola, na faculdade, o que eles estão ouvindo? Que é assim que tem que ser, que você tem que, sabe, se definir pela sua atração sexual e tudo mais. E a grande questão é, se você sabe disso, se você fala desse assunto na igreja, é hora de que a gente trate profundamente com as questões do coração relacionadas a esse assunto. E qual que é a questão do coração que eu estou tentando tratar aqui agora? Satisfazer a sua atração sexual, primeiro, não vai satisfazer sua alma, e segundo, não vai definir quem você é. Você é muito mais do que sua sexualidade. Você não deve se definir pela sua sexualidade. Aí não é só questão de atração pelo mesmo sexo, né? Que é o que a gente falava lá no encontro de casais. É também para a pessoa que não tem o sexo em casa, no seu casamento, e acha que isso é uma desculpa para procurar o sexo fora de casa. Por que ela acha que ela pode
adulterar ou pode procurar satisfazer seus impulsos sexuais, sua atração sexual fora do casamento. Porque se eu não tenho em casa e eu preciso disso, e isso é quem eu sou, eu estou completamente legitimado a buscar isso fora do casamento. Mas não é isso que você é. E você não precisa do sexo. Existem vários momentos durante o casamento que você terá que praticar abstinência, seja por alguns meses, seja por alguns momentos, seja por alguns anos. E praticar a abstinência mesmo no casamento pode ser a resposta mais bíblica. Pode ser. Normalmente, a ordem bíblica é para que os casais façam sexo. Mas existem momentos, seja de saúde, seja de crise conjugal, que você vai passar por estresses, por brigas, e você vai ter que praticar abstinência. Você não vai poder procurar isso fora. Ok. Já falei muito desse assunto. Estou falando de discursos do mundo sobre o que sacia a nossa alma. O sexo não sacia a nossa alma. Você não precisa do sexo para ser uma pessoa completa, realizada. Desde o começo do cristianismo, existem celibatários. Os celibatários vivem uma vocação, uma missão digna, legítima, né, e que agrada a Deus. Em certas circunstâncias, agrada mais do que o casado. Ser celibatário, ser solteiro, glorifica a Deus, e existem certas situações da história da igreja que a melhor resposta para a situação não era casar, era ficar solteiro. Que é quando você chega lá na carta de Paulo. Ok. Outra fome que a cultura às vezes vende pra gente, que a fome da sua alma é de família. Ou seja, eu não apenas tenho filhos, mas eu sou um pai. Eu não apenas tenho uma esposa, mas eu sou um marido. Antes de qualquer coisa. O problema, irmãos, o primeiro problema é que essas pessoas podem ser retiradas de nós a qualquer momento. E eu falo isso com muito temor. Não sei como eu vou reagir se Deus fizer isso. E a oração é que Ele não faça. Mas o fato é que se eu me defino como um pai e eu, de algum motivo, não tenho mais filhos, acabou a minha vida? Acabou quem eu sou? Lembra da reação do pessoal da crise de 29, né? Perdi quem eu era, logo não tenho mais razão de viver. Se eu tenho filhos, isso pode contribuir para minha identidade, mas não pode definir quem eu sou. Se eu tenho uma esposa, isso não pode definir quem eu sou. Pode contribuir com a sua identidade. Mas essas coisas não apenas vão embora, mas se você, e aí no contexto do casamento, então, isso é muito importante. Porque hoje em dia, isso acontece muito no casamento. As exigências, às vezes, do mundo quanto ao casamento são mais elevadas. As exigências que o mundo faz do cônjuge, às vezes, são mais elevadas do que a gente faz do que o crente faz do seu cônjuge, do que a Bíblia faz do cônjuge. Porque o que o mundo quer do cônjuge? Compatibilidade perfeita. Que o cônjuge sacie a fome da sua alma, que o amor romântico te deixe feliz, seja aquilo que vai te fazer feliz. E aí, quando você casa, você descobre que seu cônjuge não é compatível com você, que ele não é aquilo que vai te fazer feliz, e isso só gera frustração. E aí, se você não percebe o seu discurso, o que está na sua mente, de que é isso que o mundo está vendendo para você, de que a cultura está vendendo para você, você vai dizer, o problema é meu cônjuge. Os outros cônjuges dos outros casamentos, eles conseguem saciar a alma dos outros cônjuges. Conseguem dar felicidade para os seus cônjuges. Tem um casal que eu conheço que eles são completamente compatíveis, né? Eles são felizes juntos. E aí você olha para o seu cônjuge e fala, casei errado. Solução. Divorcia e procura um cônjuge compatível. Aí depois você está no 5º casamento, procurando o cônjuge compatível, porque a cada casamento você descobre que não existe
um cônjuge compatível com você. Não existe. Nem comigo. Porque não existe ninguém perfeito e a gente vai sempre ter conflitos. Vai sempre ter lugares que o cônjuge vai dar uma pontada no outro e eles não são compatíveis. A gente não tem que procurar compatibilidade, a gente tem que procurar mudar para que a gente agrade a Deus no nosso casamento. E se eu coloco essa demanda no meu cônjuge de que ele seja a minha alegria, gente, isso esmaga o meu cônjuge. Isso é uma exigência injusta, porque seu cônjuge não é Deus. E só Deus pode te fazer feliz. E aí você acha que o seu cônjuge vai te fazer feliz e você começa a esmagar ele diante dessa exigência, não é justo com ele, vai fazer mal pro seu casamento e vocês vão terminar frustrados, porque ele não vai te entregar o que você está querendo dele. E as pessoas fazem isso com os filhos, né? Meus filhos vão me fazer feliz. Ser mãe ou ser pai é o que vai me fazer feliz. E aí teu filho é desobediente. E aí, poxa, mas eu queria ter um filho obediente. Se eu tivesse um filho obediente, eu seria feliz. Mas primeiro, você não, todos os filhos são desobedientes, tá? Eu sei que você acha que o seu filho é diferente. Não, irmãos, eles são desobedientes, eles desobedecem, eles pecam, são caídos. Então, quando a gente deposita essa esperança nossa nos nossos filhos e eles vão crescendo, e aí você exige do seu filho que ele converse com você, que você exige que seu filho seja quem você pode derramar sua alma diante dele, porque às vezes os filhos crescem e se tornam esses amigos, esses cúmplices, né, dos pais, e você esmaga o seu filho nisso, e ele não vai te deixar feliz. Não é ele a resposta para sua alma, não é ele a fome da sua alma, e não é justo com seu filho exigir isso dele. Essa questão é tão profunda, né, eu trabalho com criança há muitos anos, né, e assim, inevitavelmente eu trabalho com famílias também, isso não só aqui na igreja, eu trabalho em escola, né. E o que eu mais observo é que os pais, cada vez mais, eles projetam no filho aquilo que eles não conseguiram ser. Então eles é como se o filho fosse, na verdade, a nova chance dele realizar os sonhos que ele não, por algum motivo, não conseguiu cumprir. E isso é tão severo, né, que interfere de uma forma muito maligna na paternidade e na maternidade. Porque você imagina, o filho ter que, viver o sonho da família, o sonho do pai, o sonho da mãe. Ele eu vou te dar tudo, eu vou te alimentar, eu vou te porque você vai realizar tudo que eu não tive a chance. E alguns ainda chegam e falar isso para as crianças. Então, assim, é algo que a gente como cristão precisa realmente colocar diante de Deus, né, porque é muito perigoso a gente estar vivendo através das conquistas dos filhos, e isso em qualquer idade. Sim, com certeza. E tem coisas, irmãos, que vão acontecer porque a gente tem que estar preparado para filhos pecadores, porque nossos filhos são pecadores. E de pecadores a gente espera pecados. Então, talvez seu filho cresça e ele tenha dificuldades, a gente falou de dificuldades na sexualidade, e você tem que se preparar para isso. Talvez ele tenha dificuldades com a responsabilidade da vida. Talvez você programou para ele que ele ia fazer faculdade. E aí teu filho faz 18 anos. E ele fala: eu sou maior de idade e eu não vou fazer faculdade. Aí o que ele vai fazer? Então, sai da minha casa, não olha mais na minha cara, não quero saber, eu nego você até que você faça a minha vontade. Só que isso é um equivalente, uma reação tão desproporcional quanto aquela de se jogar da ponte que a gente estava falando. Porque você fala assim: eu não tenho mais filho. Essa resposta para o seu filho não fazer o que você quer é uma resposta completamente desproporcional e demonstra que você estava com o objetivo de fazer isso que a Laura estava falando, né? Você ia viver, estava se projetando nele. E aí ele ia ser, inclusive, sua alegria, sua felicidade, sabe? Ele ia cumprir tudo que você não conseguiu. E aí, uma hora, o filho, se ele for saudável, ele vai falar para você: não vou. Eu não vou cumprir a sua alegria, eu não vou viver
a vida que você gostaria de viver. E aí, qual que é a sua resposta como pai? Geralmente vai ser sua tentação. Você não está me respeitando, você não está honrando o pai e a mãe. E honrar o pai e a mãe não necessariamente significa viver todos os caprichos do pai e da mãe durante toda a vida. Então, é difícil, irmãos. É difícil. Eles têm que obedecer aos pais, sim. Mas o que eu digo não viver os caprichos dos pais? Querer que seu filho, especificamente, tenha uma vocação ou um trabalho específico, irmãos, desculpa, é um capricho. Porque o que acontece? A Bíblia não diz que seu filho tem que ser médico. A Bíblia não diz que seu filho tem que ser um administrador. Entendem? Então, quando a gente faz exigências além das escrituras para os nossos filhos, a gente está exigindo coisas que vêm de nós e não das escrituras. Diga, Fernando. Só antes de dizer, eu quero deixar claro que eu concordo com o que a irmã colocou, com o que você colocou. Mas algo no sentido de contraponto, eu entendo que a aula não é sobre filhos exatamente, mas é sobre questão de cultura e sobre aquilo que nos define, né? Mas não há muitos anos atrás, talvez há uma centena de anos atrás ou duas, falando de cultura, isso seria natural, né? A família estava na casa, os filhos naturalmente iam fazer o que o pai fazia. O Uhum. pai levava os filhos para ensiná-los, seja na plantação, seja no ofício de carpintaria, seja no ofício, seja lá o que fosse, né? Não haveria essa opção. Os filhos iam acompanhar os pais porque isso seria um caminho. Então a gente tem que ter cuidado para não acontecer isso que você mencionou. Eu quero que meu filho seja doutor, mas também para não acontecer o inverso. Meu filho vai ser o que ele quiser. Vai lá, deixa solto. A gente precisa buscar o equilíbrio, né? Então, repetindo, há poucos anos atrás, o filho do agricultor ia ser agricultor. Há poucos anos atrás, o filho do sapateiro ia ser sapateiro. E qual era o problema que havia nisso? Então, a gente tem que ter cuidado para alcançar o equilíbrio, tá? Eu ensino as crianças no caminho que elas devem andar. Isso envolve a palavra de Deus primariamente, mas não somente, né? Então, o fato de eu influenciar os meus filhos para algum tipo de atividade ou ofício não está 100% errado, na medida em que eu tenho que ter atenção com os extremos. O problema é a sua reação quando ele diz que não vai fazer aquilo que você sempre sonhou que ele fizesse. Então, sim, houve um tempo em que eles não tinham outra opção. Talvez tivessem duas ou três. Né? Hoje em dia, as coisas funcionam de uma forma que as opções são tão múltiplas, às vezes a gente até desconhece a quantidade de opções profissionais que os nossos filhos terão, o que o Elias vai ter de opção profissional, hoje em dia eu nem consigo imaginar. Mas eu posso influenciá-lo para aquilo que eu entendo que é o melhor, mas qual que é o problema aí? Eu não posso reagir de uma forma desproporcional quando o meu filho discorda de mim. Estou falando de menino grande. Tô falando de, não é menino mais, estou falando de adulto. Né? Então, seu filho está com 20 anos, ele é adulto. Certo? Ele é adulto. E ele pode discordar de você nas decisões que ele vai tomar na vida dele. E isso não implica que ele está em pecado. Certo? E quando você trata ou exorta o seu filho como se ele estivesse em pecado por não cumprir uma das coisas que você achava que seria melhor para a vida dele, aí pode ser que você esteja em pecado. Entendem? Porque você está colocando caprichos pessoais como padrões da escritura para os seus filhos. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio, exatamente como o presbítero Fernando falou, no sentido de que você tem que influenciar seu filho, inclusive nos caminhos profissionais. Você deve opinar, né? Mas conforme você vai opinando e influenciando, lembre de que a sua opinião não é escritura. Você não manda, não controla a vida do seu filho, certo? Você dá ordens para o seu filho, mas você não consegue controlar o seu filho, certo? Quem escreveu todos os dias da vida dele não foi o pai,
foi o pai dos céus, não foi o pai da terra. E pode ser que ele faça. Isso vale, inclusive, irmãos, quando ele casa. E aí isso acontece muito, porque o filho casa e aí mudou o núcleo familiar e você não tem as mesmas condições de influenciá-lo o mesmo tanto, nem de determinar para onde aquela família nova vai caminhar. Então o que acontece? Os caprichos do coração dos pais às vezes podem criar crises entre os pais e o novo casamento que está acontecendo, porque eles estão indo por um caminho diferente. A gente tem que estar preparado então para quê? Os nossos filhos vão discordar da gente em algum momento, em alguma coisa. Porque, embora a gente às vezes tenha uma aspiração de fazer cópias nossas, eles parecem conosco. Às vezes eles falam, nossa, é uma cópia, né? O pessoal fala, ele é uma cópia do Danilo, é uma cópia da Thaís. Meu filho nunca desobedece, inclusive nem apareceu aqui agora correndo e jogando uma bolinha. Estou brincando. Mas enfim, enquanto a Laura fala, vamos abrir Salmo 4, que a gente já falou muito do mundo. Agora vamos falar, a gente está comparando o mundo com as escrituras, mas vamos pensar um pouquinho mais claramente em qual que é o que sacia. Se não é nada disso, né? A fome da nossa alma, são as propostas do mundo, o que sacia a nossa alma? Diga, Na Laura. verdade, eu acho perfeita a colocação do Fernando, né? Eu acho que a gente às vezes peca pelos extremos, né? Ou a gente quer ter absurdo controle sobre a vida e agência na vida dos filhos, ou a gente também pode pecar pelo extremo também igualmente perigoso, que é de você não orientar, de você não dar norte, não dar possibilidades, enfim. Então, quando eu falei isso, me pautando especialmente na questão da motivação, né? Porque se a sua motivação é orientar, nutrir o seu filho de possibilidades, de, enfim, orientações, ok. O problema não é você fazer isso, que, aliás, nós pais somos chamados a isso. O grande perigo é quando a gente quer mais do que orientar, mais do que ensinar no caminho. A gente quer gerir a vida de filhos, especialmente quando estão adultos, né? Ou mesmo quando é criança, não dá nenhum nível de agência para a criança. Você querer moldá-la para seguir os passos que você talvez nem mesmo você deu conta de realizar. Então, acho que é muito importante a gente não cair para outro extremo e da gente sempre peneirar as nossas motivações, porque, no final das contas, é o que está te levando a tomar atitude, é que faz, às vezes, a gente pecar, né? Até porque, irmãos, algo importante, ali, Gustavo, o microfone, é lembrar que os nossos filhos, na verdade, os jovens são naturalmente tolos, certo? Eu vi uma vez o Paul Washer foi falar para um grupo de jovens e ele começou falando isso. Ele leu em Provérbios lá, falando sobre a tolice da juventude e tal. Ele falou, jovens, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte, vocês são tolos. É importante vocês partirem desse pressuposto. Aí você vai falar com um menino de 12 anos, de 10 anos, de 15 anos. Ele é tolo, certo? E os de 20, e aí eu tô chegando na minha idade quase, né? A gente é tolo, né? Dos 28, né? A gente é mais tolo naturalmente, né? A não ser que a palavra de Deus venha e nos encha e nos dê sabedoria, naturalmente nós somos tolos. É porque eu não ia entrar nessa área, mas o negócio é que para você mesmo, você nunca pode ser sábio aos seus próprios olhos. Então, para você mesmo, você vai ser sempre ser tolo. Porque você nunca vai poder ser sábio aos seus próprios olhos. Mas, o ponto é, lembra que seus filhos, com 12, 15, 18 anos, eles não são sábios. Então você tem que influenciá-los na escolha profissional. E aí tem essas questões, né? Quando eu tô falando, minha ênfase aqui hoje, para eu tentar voltar para minha ênfase, é a seguinte. Quando o teu filho não cumpre a fome do teu coração, como você reage a isso? Você se desespera, você renega, tira o teu filho do livro do pai ali, né? Risquei. Não volte mais na minha casa. Isso acontece muito, irmãos. Aí teu filho casa com alguém que você não queria casasse. Não volte mais na minha casa. Não olha mais na minha cara. Não, você pode dar seu conselho até o fim. E se você vê que não é uma boa escolha,
Até o fim, você encontra seu filho e fala: meu filho, essa esposa não vai ser uma boa esposa. Falta um dia pra você casar, mas eu continuo te dizendo. Depois que você casar, eu quero te ver de novo. Mas eu preciso ser sincero. Eu preciso ver, porque os nossos filhos são tolos. Então eles precisam da orientação. Eles precisam da orientação. Mas eu tô falando do coração do pai quando uma orientação não é seguida. Ou quando quer impor caprichos. Aí tá excedendo nas exigências para com o filho. Quando eu pedi para abrir lá no Salmo 4, eu queria só mostrar o versículo 2, né? O Salmo 4, o versículo 1 e 2 diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Davi está no momento em que a autoridade dele está sendo desafiada. Estão tentando pegar a reputação de Davi e manchá-la, seja com acusações. A gente não sabe o que estava acontecendo exatamente aqui nesse salmo. Mas ele fala, né? Até quando tornareis minha glória em vexame? Estava tentando tornar a glória de Davi em vexame. E aí ele diz assim: até quando vocês vão amar vaidades? E vaidade aqui literalmente seria um recipiente vazio. Coisas vazias. Até quando vocês vão colocar o coração nessas coisas vazias? Tentando entornar esses copos, né, de vidro para matar a sede, mas não tem água lá dentro. Você pega o copo e não tem água, mas você continua entornando ali o copo cheio de ar e como se engolir ar fosse saciar sua alma, fosse saciar sua sede. Não vai. Até quando vocês vão amar vaidades? Até quando vocês vão buscar mentiras? Ou outra palavra que, traduzindo o termo original, seria ilusões. Vocês estão iludidos. Então a gente falou aqui de quê? Falamos de bens, experiências, sucesso profissional, sexo, família, paternidade, maternidade, casamento. Aí você pega todas essas coisas boas e fala: isso aqui vai matar minha sede. E você deposita suas esperanças nisso, procura aquilo, tenta saciar sua alma, mas é ilusão. É isso que Davi está falando. Até quando vocês vão buscar essas ilusões? E aí no versículo 4 ele fala: Sabei, porém, o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. O que ele está dizendo? Vocês estão falando de mim diversas coisas. Estão tentando tornar minha glória em vexame, né? Eu sei quem eu sou. E o Senhor sabe quem eu sou. O Davi não se desespera. Até porque a reputação dele, nesse momento aqui, pelo menos, não era a razão de viver dele. A reputação não era a identidade dele. Vocês jogaram minha reputação na lama. Todo mundo acha que eu sou um mentiroso, todo mundo acha que eu sou qualquer coisa que seja. Eu sei quem eu sou. E o Senhor sabe quem eu sou. Eu sei da minha identidade. Vamos lá para Lucas 14. O que Davi está tocando aí é uma coisa que Agostinho chamava de vou falar em latim para ficar chique, ordo amores, que é a hierarquia dos amores. Qual que é a hierarquia dos amores cristãos? Primeiro lugar, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo lugar, amar o próximo como a ti mesmo. Terceiro lugar, o resto, né? As outras coisas. Quando você se aproxima da sua família, você tem que amar a Deus em primeiro lugar, não a família. O seu próximo em primeiro lugar, a família está inclusa, e aí o resto. Quando você se aproxima do seu trabalho, a Deus em primeiro lugar, ao próximo em primeiro lugar, depois que vai entrar meu trabalho. Por isso que quando alguém no teu trabalho envolve prejudicar alguém, você pensa 75 vezes. Porque em primeiro lugar, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, não desse patrão terreno.
Em segundo lugar, eu tenho uma responsabilidade com essas pessoas que eu vou prejudicar. Não com o meu patrão terreno. Só em último lugar que eu penso, tá, meu trabalho é importante para mim em algum nível. Mas a hierarquia das importâncias, que é a questão. E quando a gente fala da hierarquia dos amores, que é Eclesiastes 3:11, que eu ia citar, né, que Deus pôs o quê? A eternidade aonde? No coração do homem. Tem um buraco no teu coração que só pode ser preenchido com a eternidade. Aí você bota essas coisas boas nesse lugar, o dinheiro, a família, você bota lá no buraco, mas não preenche. Porque só uma coisa pode preencher. E aí quando a gente chega lá em Lucas 14, vocês abriram aí? Lucas 14? Versículos 25 a 33. Eu li esses dias esse versículo na minha devocional, eu fiquei impactado por alguns dias. Reler esse texto é sempre impactante. Lucas 14, 25 a 33. Quem é que pode ler para mim? Levanta a mão e o Gustavo sai correndo. Aqui o Ellison. 14, 25 a 33. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aí, será que Jesus é só um mestre da moral, né? Um mestre da moral que exige que você ame mais a ele que seu pai, que sua mãe, né? Renuncie tudo que você tem. Não, Jesus é mais que isso. É que Jesus chega na hierarquia dos seus amores, que a gente estava falando, que ele chuta a hierarquia, assim. Ele chuta pra longe. E fala, ó, sua família tem que ser como nada perto de mim. Você tem que... E se quem amar mais os seus filhos do que a Cristo, não pode seguir a Cristo. Ou seja, a camada mais importante da nossa identidade tem que ser de longe, muito longe, que eu sou um seguidor de Cristo. Depois, muito depois que eu sou um pai. E se a gente conseguir praticar isso, a gente está falando meio que desse texto desde o começo, né? Se eu amar qualquer uma dessas coisas que a gente citou, antes de Cristo, imagina a situação, irmãos. Jesus está sendo seguido por multidão. E você sabe que as multidões estavam entusiasmadas, né? Eu fico imaginando a cena, Jesus andando, as multidões ali, acho que ele olha para as multidões. Deixa eu explicar aqui para esse povo, que eles não estão entendendo. Que eles estão tão entusiasmados aqui me seguindo, né? E aí ele olha para aquela multidão. Gente, se você ama mais sua família do que a mim, você não pode me seguir. E ele ainda diz, olha só, calcula direitinho. Pensa direitinho no custo, porque o custo é completo. O que Jesus exige de você? O que você tem que renunciar, segundo o texto? Tudo. Não tem nada que você não pode renunciar. Lembra quando Jesus chama o jovem rico? Ele fala, deixa todos os seus bens para trás e vem me seguir?
em algum sentido, Jesus fala isso para todo mundo. Não é só para o jovem rico. Porque você tem que, no seu coração, ter a tal ponto renunciado, abandonado todas as coisas ao seu redor, que se elas vão embora, meu irmão, isso me afeta, me deixa triste, mas isso não me tira, não me faz cambalear na minha firme caminhada seguindo a Cristo. Porque tem condições para seguir a Cristo. Você não pode seguir a Cristo com a sua hierarquia atual de amores. Você não pode seguir a Cristo com uma hierarquia normal de amores. A hierarquia normal seria, as pessoas do mundo seriam, não, primeiro a família, depois alguém, né? Já pensou aparecer, se Jesus viesse hoje em dia, e teu filho ouvisse um negócio desse e voltasse para casa, você ia falar, ó, é estranho isso aí, cuidado. Se você ouvir alguém falar isso, é estranho mesmo. Só não é estranho porque é Jesus. Porque Jesus fala, se você amar qualquer outra coisa antes de mim, você não pode me seguir. Portanto, calcule direitinho o custo. Abra mão de tudo. Paga, joga tudo fora. E aí depois me segue, renuncia tudo. E aí aquela coisa, né? Mas como que eu vou ser feliz se eu renunciar à minha vontade de ser feliz? Como que eu vou ser feliz se eu abrir mão de ser feliz? Aí Jesus vai dizer em outro lugar, lá em Mateus capítulo 16, versículo 25. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa, achá-la. É o que Jesus está dizendo. Abre mão de ser feliz. E você vai ser feliz. Só que se você abrir mão de ser feliz para poder ser feliz, aí você não está abrindo mão de ser feliz. É que você tem que abrir mão mesmo. Jesus ser o único bem da sua vida. Todo o resto é relativo. Ele relativiza toda a hierarquia da sua vida. E Jesus, ele vem e diz, segue-me. E Jesus, essa pessoa, esse homem que falou isso, falou, eu sou a prioridade. E aí, a questão dele ser pessoal, ele fala, é uma pessoa que falou isso para você. Significa que a prioridade é essa pessoa, é conversar com essa pessoa, é ouvir essa pessoa e é obedecer essa pessoa. Essa é a prioridade da sua vida. Como é que essa é a prioridade da sua vida se a gente não consegue ler a Bíblia todo dia, né? Lembra que Jesus é uma pessoa. Jesus não é um conjunto de doutrinas, conceitos e regras. Jesus é um homem. E esse homem fala com você. Aí você diz para ele, você é a grande prioridade da vida, é o amor da minha vida. Eu abandono tudo pelo Senhor. Eu só não tenho tempo para ouvir você falar todo dia, sabe? Talvez uma vez por semana. Isso é prioridade? Isso não é a prioridade. Porque seguir a Cristo ele fala, a gente ouve e a gente reage. E aí a gente fala para ele ouve e ele responde. E você ouve. Essa é a relação com Cristo. E você precisa fazer isso sempre. Essa é a prioridade da sua vida. Se você não pratica essa prioridade em termos de conversar, ouvir, e aí a gente está falando os meios de graça, palavra de Deus, oração, vir ao culto, ouvir ao sermão, se dedicar a Cristo como prioridade do seu tempo, quando chegar o momento em que Ele exigir para você, entrega tua família. Entrega a tua família para mim, que eu quero levar ela logo. Eu quero eles aqui comigo. Quero o seu filho aqui do meu ladinho e a gente vai ficar te esperando aqui. Quando ele falar isso e você não tiver forças, pode ter certeza que tem a ver com o fato de que você não está se fortalecendo agora. Você não está lendo a Bíblia agora, você não está colocando a tua prioridade agora. Ele tem que ser a sua prioridade antes disso acontecer, senão a gente desespera. Não espera o sofrimento chegar para aí então você conseguir tornar Jesus sua prioridade. Não, torna agora ele sua prioridade, que é quando o sofrimento chegar,
Isso não vai te abalar. Vai entristecer? Vai. Vai ser muito difícil. Mas a minha prioridade, a minha riqueza, o meu valor, nada disso eu perdi. Porque é Cristo. Quem você é? Eu sou um seguidor de Cristo. Eu pego minha cruz. O que significa pegar sua cruz? Eu estou me identificando com Ele. Estou fazendo o que Ele fez. Eu pego minha cruz e eu entrego minha vida para Ele. Até porque Ele entregou a vida dele para nós. Algum comentário para a gente encerrar e a gente fazer a oração? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos orar. Nosso Senhor Jesus, Tu és nossa riqueza, nosso valor. É o Senhor quem dá valor para nós. É o Senhor quem é nossa rocha firme. Senhor, que nossa alma creia nisso. Nós cremos, Senhor, mas precisamos de ajuda para crer mais, para ter mais fé. Nos ajuda, Senhor, a nos entregar a Ti e entregar tudo que nós temos a Ti. Tudo que está ao nosso redor, Senhor, é Teu. Nós queremos que o Senhor seja o centro e que o nosso amor por Ti nos deixe firmes para encarar qualquer sofrimento, tribulação que vier nessa vida. Nos ajuda, Senhor, a entregar a vida para Ti, a seguir a Ti e a conseguir pagar esse custo dessa graça custosa, mas também preciosa e maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém.